O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo, que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Aleluia. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus. Aleluia, irmãos. Irmãos, nessa passagem aqui, Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e tinha falado para os discípulos esperarem no barco. Mas o vento estava muito forte, né? E o barco foi se distanciando da praia. E quando foi já de madrugada, Jesus foi até eles. E nisso, quando os discípulos avistaram que vinha Jesus, eles não reconheceram Jesus. E eles ficaram aterrorizados. E aí, eles pensaram que era um fantasma e ficavam de medo. Mas imediatamente Jesus disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Aí nisso Pedro diz para Jesus: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Então Jesus disse: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro, ele foi um pouco ousado, né? Ele acho que foi o único que falou isso. Ele disse se era Cristo para ele, então a ordem dele ia até a direção de Jesus. Só que quando Jesus disse vem, ele foi. No momento em que ele estava olhando para Jesus, ele estava com os olhos dele atentos a Jesus, ele não afundou. Mas de repente ele olha o vento, e acredito eu que ele olhou ao seu redor e só viu água. Aí ele começou a enfraquecer na fé. Então ele disse: "Senhor, salva-me." E Jesus estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Então, irmãos, por que Deus permite as tempestades? Porque às vezes, muitas das vezes, nós estamos na presença do Senhor, fazendo as coisas que nos convêm, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus permite isso acontecer para nós reconhecermos quem nós somos. Nós não somos nada sem Jesus. Nós somos totalmente dependentes dele, precisamos dele 24 horas por dia. E muitas das vezes, por muitos anos, de repente, na igreja, por estar seguro dentro da casa do Senhor, às vezes a gente esquece qual é o propósito que Deus nos chamou, qual é a vontade dele para a nossa vida, e a gente ousa a andar
No momento em que a gente anda na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, ouvindo a vontade, a palavra dEle e obedecendo, a gente está seguro. Mas desde o momento em que a gente olha ao redor e vê que Jesus está na nossa frente, mas a gente vê o quanto a gente está distante dEle, o que isso quer dizer? Porque muitas das vezes a gente está na casa do Senhor por anos, pensamos que estamos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida, mas a gente está muito distante dEle, muito distante do que Ele quer para nós e do que Ele nos chamou. Muitas das vezes também Deus permite a tempestade para nós nos aproximarmos dEle através da oração. Quantas vezes a gente ora por semana, por dia ao Senhor? Quantas vezes na semana a gente nem lembra de ler a palavra, porque não tem tempo, porque o dia é corrido? Mas Deus não tem tempo para nós 24 horas para nos guardar, nos proteger, nos guiar. Por que nós não podemos tirar um tempo para Ele? E aí vem a tempestade para nos lembrar que precisamos orar, precisamos buscar Ele de madrugada. Quantas das vezes Deus nos acorda e a gente fala, Senhor, espera mais um pouquinho, amanhã eu oro, hoje eu fiz isso. E aí depois você quer cantar alta madrugada, ouço Deus me chamar e vou correndo. Quantas vezes? Uma vez eu cantei alta madrugada. E aí Deus falou, você se levantou quando eu te chamei? Então você não é digno de cantar esse louvor. Você só pode cantar esse louvor quando Deus te chamar e você falar, eis-me aqui, como Samuel falou. Então, irmãos, também Deus permite a tempestade para amadurecermos. Porque quando aprendemos a confiar em Deus, quando nós aprendemos a ver que Ele que controla a nossa vida, é Ele quem nos guia, é Ele quem comanda a nossa vida, nós aprendemos a confiar nele. E não é qualquer vento que vai parar a gente. Porque quando nós dependemos dele e reconhecemos o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu pastor. Nós aprendemos a confiar nele, a colocar toda a nossa vida nas mãos dele. Nós não vamos estremecer com qualquer vento, com qualquer tribulação. Muitas das vezes, nós passamos por dificuldades, passamos por luta, por teimosia nossa. Porque Jesus falou, não faz. Jesus falou, não vai. Mas você pensa, não, essa palavra que o irmão pregou não é para mim, não. Isso daí deve ser para outro irmão. Deus está falando, às vezes você fala assim, Senhor, fala comigo hoje, eu não quero ir na tua casa, eu quero te ouvir. E Deus falou exatamente, não faz, não vai. E você vai. E aí, como Pedro, que ele ousou ir, ele viu Jesus, ele foi. Mas no momento em que ele esqueceu quem estava na frente dele, é que tudo começou a dar errado. Você vai, começa a fazer a obra do Senhor, está empolgado, mas de repente você começa a olhar para o teu redor, vê um irmão que está te perseguindo, vê uma dificuldade dentro de casa, vê uma luta, e você começa, hoje eu estou tão cansado, não vou para a igreja. E de repente nesse momento em que Deus mais quer te usar, ou de repente Deus quer te dar uma vitória, uma bênção, e você não vai. E ali você botou tudo a perder, porque alguém precisava de repente do seu abraço, precisava da sua mão. Às vezes você não precisa nem dizer nada, nem sempre as palavras resolvem alguma coisa para quem precisa, às vezes é só um abraço que a pessoa está precisando. E infelizmente o cansaço domina a gente, ou de repente está passando um problema dentro da igreja, hoje não vou não, porque está acontecendo isso no meu ministério, aí eu não estou aguentando, eu vou dar um tempo para Deus. Muitas vezes a gente fala isso, eu vou dar um tempo. Eu vou continuar indo para a igreja, vou sentar lá, vou ouvir a palavra, mas quem falou que Deus te chamou para ficar sentado, parado, só ouvindo a palavra? Porque aquele que está pregando, um dia começou dando seus pequenos passos, e hoje ele está ali pregando a palavra para você, e você vai ficar sentado, esperando tudo acontecer na tua vida, as bênçãos virem. E se Deus te chamou para ser um abençoador, através da sua oração Deus curar, através da sua oração Deus libertar, Deus não chamou ninguém para ficar parado, irmãos. Em Mateus 14, 34, aqui está escrito, e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Muitas das vezes, irmãos, Jesus estende a mão quando a gente clama, Senhor, me salva, Senhor, me usa, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu estou aqui para fazer a sua vontade.
E o que você faz quando Deus manda você fazer algo? Ah, não, isso não é para mim não, essa responsabilidade é muito grande, é muito pesada, eu não vou assumir não, porque eu não vou aguentar. Mas se Deus colocou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você tem capacidade para levar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então, irmãos, olhamos para trás e ficamos estacionados, e Deus não quer isso. Deus não chamou a gente para ficar parado dentro da igreja. Deus chamou para a gente estar lá fora, falando para um parente, falando para um amigo de trabalho, porque o nosso nome está no livro da vida, e quem anda ao nosso redor? A gente tem que se preocupar com isso, e a gente tem que fortalecer a nossa fé cada dia mais em Cristo, porque como a gente vai dar testemunho de Jesus na nossa vida, se a gente não exercita uma coisa que Ele pede para nós termos fé, que em Hebreus 11:6, Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus e creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus já está dando uma dica aqui. Você quer um milagre? Você quer que Deus provê na sua vida? Você quer que Deus transforma alguém da sua família? Tenha fé, porque se você não tiver esse pequeno ato que é para Deus muito grande, porque essa palavra é tão pequena, né, fé, mas se você não tiver isso, meu Deus não pode fazer nada por você. Não adianta você fazer campanha de 7 semanas, não adianta jejuar, se no teu coração você não tiver fé que Deus vai realizar um milagre. Em primeiro lugar, Deus quer a tua fé. E em segundo, eu creio que é a obediência. Porque também não adianta nada a gente ter fé que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai realizar um milagre, se você não obedecer a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus confia algo em nós precisamos obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, porque Deus nos chamou para uma obra, e cada um, Deus tem um chamado. Muitas das vezes, Deus tem um chamado de intercessão, de louvor, de culto nos lares, de limpar uma igreja, porque muitas das vezes as pessoas não querem esse trabalho, mas Deus está vendo. Aquilo dali precisa de alguém para fazer. E muitas das vezes a gente não faz, ou alguém não faz porque acha, não, isso daí é muito pequeno. Eu não vim para a igreja para isso, mas não. Para cada um, Deus vai encaixar um compromisso. E mesmo que nós passamos por problemas, por dificuldades, Deus tem uma palavra de conforto para nós, que está em 2 Coríntios 12, versículo 10. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Irmão, Jesus nos diz que nós teremos aflições, nossa fé vai ser provada, vamos passar por dificuldade, mas Deus quer nos ensinar, Deus quer nos amadurecer, e Ele diz que a fé dele, a graça dele nos basta. Isso é tudo, irmão. Se Deus está falando que a fé nos basta, é só a gente confiar, nós esperamos a vontade do Senhor se realizar na nossa vida e esperar no Senhor e crer nessa palavra, que a minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes, quando a gente pensa que não tem solução para o nosso caso, quantas das vezes a gente não espera um mal chegar na nossa casa, quantas das vezes vem a luta, vem a tempestade, e em vez de a gente olhar para Jesus, que está ali com as suas mãos estendidas, nós deixamos a fé de lado, nós desanimamos, e Deus não pode agir. Sem fé, Deus não pode agir, irmãos. E eu queria que vocês abrissem também em Marcos 10, 47. Amém? Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui fala do cego Bartimeu, que ele vivia à beira do caminho, pedindo moedas, esmolas, e ele era cego, irmãos. Mas eu creio que espiritualmente ele não era cego, porque ele ouviu o que Jesus estava passando. E ele desesperadamente, ele gritou por Jesus, ele chamou por Jesus, e as pessoas mandavam ele calar a boca, ficar quieto. Mas aí, aqui no versículo 51, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogo-lhe o cego: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. Irmãos, aqui Bartimeu era cego, mas quantas das vezes a nossa cegueira é espiritual? Nós não enxergamos a Deus, nós não reconhecemos a grandeza do poder que Ele tem na nossa vida. Quantas das vezes Jesus quer operar na nossa vida e a gente não dá lugar? Jesus quer fazer uma obra na nossa vida, quer usar a gente para a obra dele, e a nossa cegueira não deixa isso acontecer. E aí Marcos também fala sobre o primeiro passo que ele teve. Ele diz que ele quer ser curado. Deixa eu achar. Marcos 10, 49, né? Aí ele diz, Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante que o homem recuperou a sua visão e passou a seguir Jesus pelo caminho, o primeiro passo dele foi clamar por Jesus. Ele pediu a Jesus que curasse ele da cegueira. E Jesus disse: vá em frente que a tua fé te salvou. Irmãos, Deus está na nossa frente. Jesus está perguntando o que a gente quer dele. Mas muitas das vezes a gente não toma uma atitude, não coloca-se na brecha, não se coloca na vontade do Senhor e quer que Ele faça um milagre. Aonde Deus vai operar? Se você não é obediente, se você não segue a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes, fiel até a morte. E não adianta. Se você não tem fé, se você não é obediente, Deus não vai operar um milagre. E esse aqui, ele era cego, mas às vezes, dentro da casa do Senhor, há uma cegueira espiritual tão grande, e as pessoas não veem que Jesus está voltando, que a hora está chegando. Deus tem mostrado os sinais dele, e a gente pensa que a gente vai chegar à velhice, e a gente está com o nome no livro da vida. Mas será que nós estamos com o nome no livro da vida? Será que a gente está fazendo a vontade que Deus manda aqui na Bíblia? Todos os seus mandamentos? Porque se a gente não cumprir os mandamentos do Senhor, ninguém não vai ser achado o nome no livro da vida. Né, irmãos? Eu queria deixar uma palavra também que fica em Apocalipse para encerrar. Apocalipse 22, 12. Aqui Jesus está deixando um aviso bem claro para a igreja dele. Quem conhece a palavra de Deus só vai ficar parado no meio do caminho se quiser, porque Jesus, ele nos previne a todo tempo na palavra dele. Aonde você abrir aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele não deixa ninguém enganado. No versículo 12 ele diz: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto: qual é a sua obra? O que você está fazendo para Jesus? Louvar a Ele? Ir na casa dele? Não. A obra que Ele quer na nossa vida é salvar almas. Através de nós, Jesus salvar almas. Através de nós, falar do amor de Jesus. Ou às vezes nem precisa, irmão. Só o testemunho que a gente tem com os nossos vizinhos já diz tudo. Nem sempre vai ser necessário você falar com alguém que Jesus salva, liberta. Ele vai ver o resultado na tua vida. Ele vai ver a obra que Jesus fez na vida de cada um. Porque hoje vocês estão aqui, mas no passado
quem não nasceu na casa do Senhor, quem não cresceu no Evangelho dele. Isso as pessoas veem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito da árvore da vida, e pode adentrar na cidade através dos seus portais. Então, irmãos, aqui também está escrito: no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Isso é sério, irmão. Até uma mentira pode nos condenar à morte eterna. E que, em nome de Jesus, nós venhamos ser obedientes a tudo isso que Jesus manda nós fazermos. É não fazermos nada disso aqui. Se quer que o nosso nome esteja no livro da vida, seja achado naquele grande dia, que nós venhamos praticar a palavra dele na nossa vida e falar com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, do amor de Jesus, e que Deus venha fazer a vontade dele na vida de cada um, que Deus venha realizar o propósito dele na vida de cada um, venha capacitá-los, prepará-los, ensiná-los, ajudá-los, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.